Estudando sobre esse tema, a igreja enfrenta vários problemas, várias dificuldades neste mundo que a igreja enfrenta, e hoje nós temos um tema que fala sobre a igreja para o mercado. A igreja para o mercado. Vamos abrir então o texto de Lucas, capítulo 6, e vamos fazer essa leitura, Lucas capítulo 6, versículos 1 até o versículo 11. Lucas 6, 1 a 11. Lucas 6, 1 a 11. Diz assim o texto. Nós vamos dividir da seguinte forma: as mulheres vão ler junto comigo do 1 até o 5, e depois os homens vão ler do 6 até o 11, ok? As mulheres vão ler do 1 até o 5 comigo, depois os homens do 6 até o 11. Enquanto as mulheres forem ler, ficarão de pé. Aí depois as mulheres sentam e os homens ficam em pé, ok? Nós vamos fazer esse movimento também servindo a Deus com o nosso corpo, com a nossa energia. Diz assim então: aconteceu que num sábado, passando Jesus pela seara, os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus lhe disseram: por que fazeis o que não é lícito aos sábados? Respondeu-lhes Jesus: nem ao menos tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da proposição e os deu aos que com ele estavam, pães que não lhe era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes, e acrescentou-lhes: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Sucedeu que em outro sábado entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observaram-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então Jesus disse a eles: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Feche os olhos. Ó Senhor, fale conosco neste momento, esse texto tão importante. Nos ajude a entender a Tua palavra, nos ajude a pensar nas dificuldades que a igreja enfrenta nesse mundo, mas na vitória que o Senhor já concedeu e está nos concedendo. Nos ensina, que o Teu Espírito fale conosco em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podemos sentar todos os irmãos. Então, uma pergunta para você, para nós, iniciarmos essa meditação. O que é melhor fazer? É melhor fazer o que é certo ou melhor fazer o que funciona? O que é melhor fazer? Eu creio que se soltarmos essa enquete nas redes sociais abertas para os comentários, possivelmente vamos ficar impressionados com as falas, com os comentários e com o pensamento da atualidade. Nós vivemos realmente num mundo que dá muita importância para as coisas materiais. E por isso as pessoas preferem fazer o que funciona. Afinal, tem até aquela frase conhecida: em time que está ganhando, não se mexe. Todo mundo sabe, está vendo? Está ganhando, não mexe. Quer dizer, está funcionando, vamos continuar assim, pois está bem. E esse procedimento, ele é chamado de pragmatismo. Pragmatismo é isso.
fazer o que funciona. Hoje o tema é a igreja para o mercado, e o mercado é muito assim, nesse sentido. Funciona? É o que nós vamos fazer então, não é? Fica essa pergunta para nós. Nesse texto aqui, podemos ver Jesus lidando com os fariseus e colocando-os diante de situações difíceis aqui. Veja que naquele momento ali, qual que era o contexto? Como é que é essa história dos fariseus aqui? Eles queriam fazer o que estava na lei, vamos dizer assim, né? O que está escrito na lei? Nós vamos fazer. É isso que nós vamos fazer. Parece bom esse raciocínio, não parece? Contudo, eles começaram a criar ali várias regrinhas adicionais para ter certeza de que obedecer, não é? Para ter certeza que eles seriam dignos de salvação. Se fizermos tudo que está aí, exatamente tudo que está aí, nós seremos dignos de salvação. Então vamos ter certeza de que nós vamos cumprir a lei, a Torá. E aí chega Jesus, trazendo coisas diferentes do que eles pensavam, de como eles interpretavam. A interpretação de Jesus da lei, muito maior, ampliada. E eles começaram a ficar confusos aqui. E esse texto aqui mostra um momento importante desse confronto de Jesus com os fariseus. A proposição que eu queria para essa manhã, para nós pensarmos, é que o verdadeiro crente segue as ordenanças de Jesus em detrimento do pragmatismo generalizado. O verdadeiro crente segue as ordenanças de Jesus em detrimento do pragmatismo generalizado. E eu queria pensar em duas áreas. Vou dividir isso em dois momentos, né, para questionarmos o pragmatismo. O primeiro deles é o pragmatismo religioso. Pragmatismo religioso. Eu queria ler com os irmãos o versículo 2 novamente, que diz assim, vamos ler juntos, Lucas 6, 2. E alguns dos fariseus lhes disseram, por que fazeis o que não é lícito aos sábados? Veja a pergunta dos fariseus. Por que fazeis o que não é lícito aos sábados? Então veja, os fariseus eles eram líderes religiosos naquela época, não é? E durante o tempo, como eu disse, foram incorporando algumas regras à lei de Deus, algumas regrinhas. Eles criaram, por exemplo, um tratado com dezenas de regras que estabeleciam que tipo de trabalho era proibido aos sábados. E Mackenzie comenta o seguinte, que a proibição de acender o fogo era uma delas, bater palmas era uma delas, saltar era uma delas, dar palmadas na coxa era uma delas, visitar os doentes era uma delas. Várias regrinhas, eu só citei algumas aqui. Tinha um tratado lá com 39 regrinhas só relativo ao trabalho no sábado. Então, eles falam também sobre afastar-se de casa. O que é afastar? Como que eu posso afastar de casa? Eu posso sair, não posso sair? Então, eles podiam sair numa distância curta, não é? Distância curta, assim, da casa deles, não é? Então, o que fazia? Alguns compravam uma casa aqui, compravam outra ali, compravam outra aqui, né? Aí falavam, não, se eu for daqui a lá, eu estou perto da minha casa, mas agora eu estou perto da outra casa, então eu posso andar mais um pouquinho, não é? Então, percebe como as situações que os homens vão colocando, né, para tentar cumprir uma lei, e eles mesmos caem em ciladas que eles fazem. No texto aqui, os discípulos tinham passado muito tempo com Jesus no seu ministério, nos dias anteriores e também nesse sábado aqui. E estavam ali naquele momento com fome, estavam famintos. E as espigas disponíveis nos campos onde eles passavam. Então, os discípulos que fizeram ali, estavam com fome, tinham necessidade de comer. Era sábado. Pegaram as espigas e comeram. Não deveriam eles comer? Seria um trabalho? Não poderia ser feito no sétimo dia? Seria pecado? Então fizeram. Colheram, esfregaram as espigas e comeram trigo. E os fariseus ali, cercando aquela situação, perguntaram, por que fazeis o que não é lícito? E o Senhor Jesus responde, eu sou o Senhor do sábado. Jesus é o Senhor do sábado. Então vejam, meus irmãos, que os fariseus usavam as suas regras como forma de salvação.
além do legalismo aqui envolvido, também era o pragmatismo, ou seja, vamos cumprir essas regras porque nelas há redenção. Nós seremos salvos por cumprir toda a lei, seguindo cada regrinha, cada regrinha. Mas Jesus disse: eu sou o Senhor do sábado. Tentando pensar de outra forma, Jesus fala: não é o pragmatismo o caminho, eu sou o caminho, eu sou a verdade, sou a vida. E nós conhecemos essa verdade hoje. Jesus diz isso em João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, meus irmãos, não existe nenhum ritual, nenhuma regra, nenhuma forma que o homem faça que será possível alcançar a vida eterna se não for em Jesus Cristo. Não existe. Ele é o Senhor. Jesus é a lei. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Jesus é o pão da vida, é o que dá o alimento às nossas almas. Mais do que o trigo ali, do que eles comeram naquele momento. Eles estavam diante do pão da vida, Jesus Cristo. Então, as tradições humanas, se elas forem contrárias, forem diferentes do que a palavra de Deus diz, são apenas tradições. Não nos darão vida. Jesus é que nos dá a vida. Hoje nós vemos algumas igrejas que seguem muito o pragmatismo. Da seguinte forma: vamos testar algumas coisas. Se a igreja encher, se tiver muita gente, se der certo, nós vamos fazer isso, não é? E aí fazem. E nós podemos ver igrejas que lotam porque estão adotando alguma prática, vamos dizer assim, de mercado, de marketing, de atração das pessoas. Mas eles não analisam muito. Será que isso está de acordo com a palavra de Deus? Ah, não está muito de acordo. Não, mas não tem problema não. Está enchendo a igreja? Tá, então vamos fazer isso. O verdadeiro crente, meus irmãos, investiga a Bíblia para seguir a verdade de Cristo. E nada mais. Isso não quer dizer que nós não devemos ser práticos. Se tem uma coisa que funciona, mas ela não vai contra a palavra de Deus, não é problema usar. O problema é quando nós usamos o pragmatismo como a nossa referência. É o que está na moda que é a nossa referência. Então nós vamos agora mudar o templo agora. Não vai ser dessa forma, porque a moda é de outro jeito, não é? O importante, o mais importante para a igreja é fazer o que o Senhor disse, pregando a sua palavra, e os frutos do Senhor que vai mandar. Segundo lugar, então nós pensamos aqui o pragmatismo religioso. Mas eu queria também pensar no pragmatismo, eu chamei de secular. Ou seja, na nossa vida, no dia a dia. O que a gente faz no dia a dia. Então vamos ler o versículo 7 juntos. Diz assim o versículo 7. Os escribas, vamos ler? Versículo 7. Os escribas e os fariseus observaram-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Versículo 7. Mais uma vez aqui, nós vemos o pragmatismo em tela. Veja que naquele momento, os fariseus não estavam interessados se a lei estava sendo cumprida por eles ou não, de fato. Não era esse o objetivo. O objetivo aqui, mostrado nesse versículo 7, era de que eles queriam acusar Jesus. É esse o objetivo, não é isso que você leu aí? Eles estavam ali procurando, a fim de acharem de que o acusar. Então, se eles encontrassem alguma coisa qualquer que pudesse usar para acusar Jesus, pronto. Funciona. Então é isso que nós vamos usar. Valeu a pena usar, porque nós conseguimos o nosso objetivo. Então, o pragmatismo ele é baseado num resultado previsto. Não é? Num resultado previsto. Se uma empresa, por exemplo, faz uma propaganda, deu certo, nossa, deu certo, um monte de gente está ligando, um monte de gente está comprando nosso produto, então funciona. Por quê? Porque o objetivo era aumentar as vendas, e eles conseguiram. Então, se funciona, está valendo. Parte de um objetivo estabelecido. E qual que era o objetivo aqui? Era destruir Jesus. Era destruir Jesus.
A questão não era se a lei estava certa, se a nossa interpretação está correta. Estamos interpretando certo? Será que esse Nazareno não está trazendo uma análise correta da Bíblia e nós estamos errados? Não, não era esse o objetivo. O objetivo é: eu quero destruir Jesus. Eu quero destruir esse Nazareno. Na cabeça deles, Jesus já era culpado. Só tinha que achar algum motivo ali para ser eliminado, para ser cancelado. Qual que é o motivo que nós vamos encontrar? Encontramos, está valendo. O correto não seria avaliar Cristo, avaliar a sua fala. O correto não era procurar ser justo. Não, eles queriam destruir Jesus, destruir o Nazareno. Hoje em dia, meus irmãos, nós somos tentados a seguir o pragmatismo em tudo, não é? De uma certa forma, é lógico, se uma coisa funciona, nós vamos usar. De uma certa forma, é lógico, não quer dizer que a gente vai fugir disso. Mas, será que tem coisas que funcionam, que são contra a vontade de Deus, contra a palavra de Deus? Infelizmente, as pessoas tendem a usar o pragmatismo e desprezar a palavra de Deus. Não é isso que acontece hoje? Hoje acontece assim. Nós vamos usar o pragmatismo, que é prático e funciona. Não, a palavra de Deus, o que Deus quer, não, isso é passado, não nos interessa mais, não é o nosso objetivo. Não é o nosso objetivo. Mas a palavra de Jesus aqui continua, meus irmãos. Ele é o Senhor do sábado. Ele é o Senhor de tudo. De tudo. Uma vez Jesus encontrou com os pescadores, que tinham passado a noite toda tentando pescar. Eles conheciam o mar, conheciam tudo, não é? Eram experientes naquilo ali. Ficaram a noite inteira e não conseguiram um peixe. E aí pela manhã encontram Jesus. Jesus fala: deixa eu usar seu barco. Usa o barco para poder ensinar. E depois fala assim: joga a rede naquele lado ali. Imagina os pescadores como é que ficaram. Falei: vem esse Nazareno, eu nem sei quem é esse cara direito. Estava no início, né? Nem sei quem é ele. Está falando, será que ele é pescador? Está falando para eu jogar a rede ali? Eu fiquei a noite inteira jogando, não achei nada. Não funciona. Né? No aspecto pragmático, ele não ia jogar. Eu já joguei, não funciona, não tem nada ali. Mas eles obedeceram. E o que aconteceu naquela pesca maravilhosa? Encheram o barco de peixes. O Senhor Jesus é dono de tudo, de todos. Marcelo Dias diz que, nos nossos dias, o que dita as regras não é o que está escrito na Bíblia, mas aquilo que, do ponto de vista humano, funciona. E, nesse sentido, cada vez mais as pessoas estão deixando de seguir a verdade das Escrituras para fazer as recomendações que existem por aí, de pessoas que dizem que funciona, de especialistas que dizem que se deve fazer isso, deve fazer aquilo. O mundo está cheio de especialistas nas diversas áreas. Imediatamente sai um estudo qualquer comprovando uma tese, e logo depois de sair esse estudo, vem ali alguém vendendo um produto, uma solução. Falaram do estudo e vem a solução. Será que isso não é planejado? Mas funciona no marketing, não é? Enquanto os homens procuram resolver os seus problemas por suas próprias obras, Jesus Cristo é o único que pode realmente restaurar a vida humana. Olha o versículo 9 e 10 na sua Bíblia. Veja o que aconteceu nessa segunda parte que os homens leram. Versículo 9. Então disse Jesus, olha só, antes de lê-lo, eles olharam para o homem da mão ressequida. Não existia solução para aquilo naquele momento. A ciência não resolvia. O que o pragmatismo fala? Não funciona, não tem como curar, não tem como fazer nada. Olha o versículo 6, versículo 9. Então disse Jesus a eles: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem: estende a mão, e ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Tinha solução pelo pragmatismo aqui? Era possível curar aquele homem? Não era possível. Hoje também nós não temos solução para muitas coisas na nossa vida. Outras já têm, talvez a mão ressequida, a ciência já tenha uma solução hoje.
Contudo, muita coisa ainda não é possível resolver com as nossas próprias forças, e principalmente a cura espiritual, principalmente a sequidão espiritual. Só o Senhor pode mudar. Às vezes a pessoa abandona a fé, deixa a igreja, a gente não entende por quê, e a gente fala, não é? E tenta ser eloquente, tenta persuadir, mas não consegue convencer a pessoa. Pois só Deus pode mudar o coração. A sequidão espiritual apenas é resolvida com a ação do Espírito Santo em nossa vida, com a ação de Cristo em nós. Estava ali diante deles um homem com a mão ressequida, e só Jesus pôde resolver aquele problema. Só Jesus pôde resolver aquele problema. Enquanto os fariseus estavam preocupados com o quê? Como que eu vou acusar esse nazareno? Ele está fazendo o que é errado. E Jesus até coloca diante deles isso aqui. Fazer o bem é errado? O que é certo fazer no sábado? O bem ou o mal? O bem ou o mal? Será que Jesus não poderia curar no sábado? Eles não tinham entendido ainda que Jesus era o Senhor do sábado. Cristo é o Senhor do sábado. Cristo é o Senhor da nossa vida. Cristo é o Senhor da nossa história. Muitas vezes também as pessoas estão cegas no mundo buscando ser pragmáticas no seu objetivo, só que o objetivo dela está errado. O objetivo dela está errado. O resultado que ela está querendo não é o resultado correto. O objetivo que nós temos que buscar é Cristo. O nosso alvo é Cristo. Concluindo, meus irmãos, o crente é chamado a seguir a verdade. E a verdade é Jesus e a sua palavra. A verdadeira igreja, então, vai analisar a Bíblia antes de colocar práticas no seu interior, pois importa mais obedecer a Deus que aos homens. E o crente no mundo vai fazer aquilo que agrada ao Senhor e não necessariamente aquilo que funciona. Então, como viveremos? Duas aplicações. Em primeiro lugar, viveremos implementando as práticas bíblicas na igreja. O que fazemos é aprovado por Deus? O que o Senhor requer da igreja? Devemos então pregar a palavra. Vamos continuar fazendo essas exposições bíblicas. É a palavra do Senhor que deve ser levada aí por todo o mundo e levar o evangelho a toda criatura. Vamos cantar e louvar ao Senhor, pois para isso fomos criados, para a glória de Deus. Vamos orar buscando a direção do Espírito Santo para as nossas vidas. Vamos anunciar o evangelho em todos os locais, onde pudermos. Se inclusive pudermos fazê-lo pela internet, faremos. Vamos ter comunhão uns com os outros, pois a Bíblia diz, não deixemos de congregar-nos. Vamos levar o evangelho de casa em casa, como fazia em Atos, levando ali nos nossos grupos de oração para a honra e glória do Senhor. Em segundo lugar, como viveremos? Viveremos buscando o proceder que agrada a Cristo no nosso dia. O que agrada a Cristo no dia a dia? É isso que nós vamos buscar? Será que as nossas ações na vida, na sociedade, estão agradando ao Senhor? Vamos analisar as nossas atitudes, vamos analisar os nossos negócios, vamos verificar se estamos sendo justos nas nossas decisões diárias, nas nossas resoluções. Vamos observar se o nosso estudo tem sido para a riqueza da glória de Deus ou tem sido para nosso próprio engrandecimento. Vamos filtrar os programas que assistimos na TV, aquilo que nós vemos pela internet, para que o Espírito Santo edifique a nossa vida dia após dia. Portanto, meus irmãos, sejamos seguidores fiéis de Jesus Cristo. E tenhamos todo cuidado para não adotarmos o pragmatismo de forma generalizada na nossa vida e não agradar a Deus. Que Deus nos abençoe. Feche teus olhos, vamos orar.